Bom dia, família! Bom dia! Bom dia, amigos! Sou muito feliz de estar aqui com vocês mais essa manhã para poder glorificar a Deus. E vamos começar com uma oração antes do sermão? Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por estar aqui com os meus irmãos, poder ouvir Tua palavra, Senhor, poder cantar, poder celebrar os batismos, Senhor, como o da Gleice, que muitas pessoas possam ter acesso à Tua palavra, Senhor, tomar decisões por amor a Jesus, Pai. Ajuda-nos a salvar esse mundo perdido. Eu oro tudo em nome de Jesus. Amém. Quando você ama alguém ou ama algo, o que você quer é tentar divulgar ao máximo quanto que você ama. Você quer declarar o seu amor. Você quer que todo mundo saiba que você ama, não é assim? Geralmente, pedido de casamento é assim. Ninguém pede em casamento de uma forma tão privativa, a não ser que a pessoa seja muito tímida. Mas em geral, tem muitos espectadores, talvez num restaurante, talvez na praia, no parque. Então você quer tornar conhecido o amor que você tem pela pessoa. Os flamenguistas é um exemplo disso também, né, no esporte. Os flamenguistas amam tanto o time, eu nunca vi uma torcida tão animada, tão empolgada. Tem flamenguista aqui hoje? Tem alguns. Mas quando o Flamengo joga, tem uma vibração incrível. A gente está vendo ali que estão jogando futebol, estão super animados. Aqui estamos celebrando a Deus, estamos mais animados ainda, amém? Então, os torcedores amam tanto o Flamengo que quer que o Flamengo ganhe o título mundial. Por quê? Para que o Flamengo seja conhecido no mundo inteiro, não é assim? Ou Copa do Mundo. Quando tem Copa do Mundo é um clima muito gostoso. Cada pessoa quer que seu país ganhe, não é verdade? Quer que seja conhecido no mundo inteiro. É assim também quando alguém faz aniversário. Aí a gente chama aquela pessoa, a gente prepara uma festa e a gente convida muita gente para que aquela pessoa seja honrada por muitos. Ou ainda quando conseguimos um diploma, nos formamos lá na faculdade, no curso, e aí fazemos aquela cerimônia de colação de grau para que todo mundo saiba que você se formou e honrar. Fama pelo trabalho que você faz, você quer ser reconhecido, enfim. Quando existe amor a outra pessoa, a si mesmo, existe essa sensação de querer promover a honra. Então tomamos várias atitudes, várias ações para poder promover a honra da pessoa, para que todos saibam o nosso amor. E no reino de Deus nós amamos a Deus, amém? E queremos promover sua honra entre as nações. Queremos tornar o nome de Deus conhecido. Vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Uau, que incrível a palavra de Deus! Olha o que diz aqui: para que a igreja orasse, para que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, o Evangelho, não só se espalhasse pelo mundo, mas espalhasse rapidamente. Para quê? Para que ela receba a honra merecida. Então nós vemos aqui esse princípio de que o evangelismo, pregar a palavra de Deus, é honrar o seu nome. E aqui fala que essa honra é merecida. O que a gente precisa entender aqui? Que ninguém merece ser evangelizado. Todos nós somos pecadores, todos nós mereceríamos o inferno. Mas, quando a gente prega a palavra, não é porque a pessoa merece, é porque a palavra de Deus merece ser honrada, amém? Porque Deus, o nome de Deus precisa ser glorificado, honrado e conhecido no mundo. Quando eu falo, glória a Deus, o que vem à sua mente? O que significa isso, né? O que significa glorificar o nome de Deus? De acordo com o dicionário, a palavra glória significa honra, fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais. Título de hoje, a glória de Deus. O tema de hoje é sobre a glória de Deus. E vamos continuar a nossa série de Êxodo. E hoje nós vamos estudar sobre a praga do granizo, a 7ª praga do Egito. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o livro de Êxodo, estamos vendo sobre as pragas. Entendemos que Moisés estava falando com o faraó, convencendo ele a deixar que o povo israelita saísse
para poder adorar a Deus no deserto. Mas o faraó ele não queria saber disso. Não queria perder a sua mão de obra de escravos. E aí Deus manda 10 pragas para mudar o coração do faraó. E hoje nós vamos ver a 7ª. Versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Versículo 16. Mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em se colocar contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Uau! Mensagem da praga do granizo. Ele fala aqui no versículo 16, que a mensagem da praga do granizo é que o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra. Você pensa em chuva de granizo, chuva de blocos de gelo misturado com fogo, que eles chamam de saraiva. Você pensa em catástrofe, você pensa em impacto. Então Deus queria mostrar com a praga do granizo um grande impacto que ia ficar conhecido no mundo inteiro, amém? E hoje nós conhecemos através da palavra, então esse fato realmente chegou aos ouvidos de todo mundo. E com essa praga aqui nós vamos entender o que significa glorificar a Deus. Bom, o faraó está com o coração muito duro. Mesmo com as 6 pragas anteriores, ele não queria dar o braço a torcer, ele não queria deixar o povo sair para o deserto para adorar a Deus. E Deus fica indignado com o faraó. Ele fala algo muito interessante através de Moisés: faraó, eu poderia ter estendido minha mão contra você e ter eliminado você da face da terra, mas por que eu não fiz isso ainda? Por que eu estou mantendo você em pé? Para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido em toda a terra. A gente vê sempre esse padrão na Bíblia, de Deus querendo promover sua honra entre todas as nações. O faraó, ele cria em vários deuses, e um dos deuses dos egípcios era o deus Sete. Deus Sete é o deus das catástrofes, Deus da tempestade, Deus do caos. Então Deus estava humilhando o Deus do desastre aqui, mostrando que Deus é capaz de promover desastres maiores, porque nunca no Egito tinha acontecido algo igual. E o faraó era visto como a encarnação do Deus Ra, o Deus Sol. Então nessa arrogância, o faraó se considerava um Deus. Ele como homem se colocava no lugar de Deus. Então eram muitos os pecados do faraó, e ele estava sendo castigado por seu orgulho. No entanto, mesmo ele querendo promover sua própria honra, ainda assim, Deus usa o faraó como fonte de divulgação do nome de Deus para todo o Egito e Israel, amém? Para que fosse conhecido o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Deus de Israel. Mas por que Deus manteve o faraó vivo? Melhor, por que Deus mantém você vivo hoje? Se nós merecemos o inferno, por que Deus nos mantém vivos? Pelo mesmo motivo do faraó. Deus nos mantém vivos para um propósito, amém? Para que através de nós, o mundo inteiro conheça a Deus, conheça seu Filho Jesus, amém? Que morreu por nós, nos propiciou salvação. Não merecemos evangelizar, não merecemos ser evangelizados. Então evangelizamos para que Deus receba a honra merecida, e não nós mesmos, não o homem. Se você quer ser honrado por Deus, você deve honrar a sua palavra, amém? Isaías 48 fala mais sobre esse tema, sobre a glória de Deus. Versículo 9. Isaías 48, 9. Vamos ver o mesmo tipo de questionamento aqui. Por que Deus nos mantém vivos, mesmo merecendo o castigo? Versículo 9. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive.
para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Uau, que escritura incrível sobre a glória de Deus aqui em Isaías. Aqui fala, olha, por que eu mantenho você vivo? Cada um de nós. Por amor dele mesmo, amém? Por amor ao nome de Deus. Ele repete 2 vezes essa frase, como querendo dar ênfase para isso. Porque Deus não quer que o nome dele seja difamado. Ele quer que o seu nome seja glorificado pela sua misericórdia, amém? Amém. Por ele amar o pecador que se arrepende. Primeiro ponto de hoje: a glória pertence somente a Deus. Muitas vezes, na nossa vida cristã, nós não estamos muito animados para evangelizar. Não estamos morrendo de vontade de compartilhar a nossa fé. Quem aqui que acorda e fala, nossa, eu estou louco para ir na rua e chamar pessoas? Tem esses casos, mas nem todo dia nós estamos com esse coração. A gente tem nosso tempo com Deus, nosso momento de oração, de leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos, discipulado. E aí a gente busca força, a gente se nega para poder fazer a vontade de Deus. Mas porque muitas vezes a gente não se dispõe a evangelizar. Porque muitas vezes nós não estamos com o coração grato para compartilhar a fé. Isso acontece quando você não está disposto a aceitar que Deus não dá a sua glória a ninguém. Porque se você ama e honra a Deus, naturalmente você vai pregar a palavra, amém? Porque a glória de Deus é só dele, não pode ser nossa, não pode ser nosso egoísmo de ficar em casa e pensar nas nossas coisas. Se você se isola, estabelece outras prioridades no seu dia, dá muita desculpa para não fazer a vontade de Deus, é porque você está roubando a glória de Deus. E eu lembro, algo que me marcou bastante foi a morte do meu pai. Eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. E me fez parar para pensar bastante na glória de Deus. Meu pai, por 3 anos, ele estudou a Bíblia. Ele foi convidado para vir nas reuniões. Ele tinha um passado católico, mas também não praticava. Enfim, basicamente estava vivendo no ateísmo. Tinha alguns vícios, como cigarro. Não estava querendo se arrepender de coração nesses 3 anos. Foi o tempo que eu estava como discípulo lá na igreja em São Paulo. E aí eu estava orando muito para que Deus pudesse não só salvar meu pai, mas toda a minha família. Que toda a minha família tivesse pelo menos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Os 3 anos como discípulo. Só que Deus resolveu atender a minha oração de uma forma milagrosa que eu nunca iria imaginar. Até tinha fé que ia acontecer, mas eu não sabia como. E Deus fez algo muito engenhoso. Depois de 3 anos como discípulo, no ano de 2016, eu recebi a notícia, o chamado de Deus, para vir aqui na missão do Rio de Janeiro. Essa notícia me deixou muito feliz. Mas na véspera, a missão foi no dia 27 de junho, na segunda-feira. Na véspera, um pouquinho antes, no sábado, de manhã eu recebi uma notícia. Meu primo me ligou e falou que meu pai tinha acabado de ter um infarto. E aí eu fiquei apreensivo, orei a Deus, os irmãos estavam comigo orando. 2 horas depois, eu recebo a notícia de que meu pai faleceu. O tio me liga e me dá a notícia. Obviamente na hora eu chorei bastante, foi muito duro, muito difícil, porque eu estava orando muito por ele, estava sofrendo muito por ele. E aí os irmãos me consolaram e eu lembrei da história de Jó, que Jó tinha perdido a família toda, mas ele pensou, nossa, por que eu vou reclamar de Deus? Eu não mereço meu pai, eu não mereço minha família. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Eu não merecia meu pai. Então eu não tinha o direito de ficar amargurado com Deus. E no domingo o que aconteceu? Foi o funeral dele. Dia de culto, dia de funeral, véspera da missão.
Um dos cultos da região sul, acabou sendo no próprio cemitério. E o Raul, meu discipulador, ele veio fazer o funeral. E aí ele pregou a palavra no velório do meu pai, estava minha família inteira ali. Parte de pai inteira, boa parte da minha família por parte de mãe estava lá, inclusive meu irmão. E eu pensei, nossa, soberania de Deus. Cada pessoa tem um tempo de vida na terra. E aqui em Isaías a gente viu que Deus mantém a gente em pé por um propósito. Então quando acaba o propósito, a gente não tem mais razão para viver. Eu entendi, enquanto eu estava em São Paulo, meu pai tinha oportunidade. Vindo aqui para o Rio de Janeiro, tinha acabado o tempo de vida do meu pai. Eu entendi isso devido ao falecimento dele. Mas eu pensei, nossa, minha família inteira ouviu a palavra de Deus. Aí os discípulos pegaram contato dos meus primos, dos meus tios. É um processo. Eu ainda tenho fé que muitos vão se converter. Mas eu entendo que Deus é soberano. Deus permitiu a morte do meu pai porque acabou o tempo de vida dele na terra. E eu pensei, nossa, será que eu estou em condições de ir para a missão, que já é amanhã? Se meu pai morreu, tem muitos outros pais que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Tem muitos pais que estão morrendo. Eu preciso ir no Rio de Janeiro. Eu preciso ter urgência. Deus precisa ser honrado em qualquer circunstância. E não sou eu que vou fazer isso, é Deus através de mim e através dos irmãos, amém? Amém. E eu me consolei muito rápido por causa disso, porque eu entendi que Deus é soberano. Entendi que a única razão da gente existir, de estarmos vivos, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, amém? Amém? Então quando você for compartilhar a sua fé, quando você for evangelizar, lembra disso. Esse é o seu propósito. Você existe para isso. Se você não faz a vontade de Deus, a glória está indo para você e não para Ele. Vamos deixar a glória para Deus, amém? Ele não divide com a gente. Alguém que entendeu isso muito bem foi a Evelyn, a irmã dela. Fiquei muito inspirado. O que aconteceu? A irmã da Evelyn chama Angel. E a Angel, ela, infelizmente, ela perdeu o pé dela num acidente. Então ela tem muita dificuldade de mobilização, mas ela está vindo em todas as reuniões. A Evelyn foi batizada 2 semanas atrás, se meu cálculo não falha. Ela foi batizada, está super animada, trouxe a família inteira dela aqui para conhecer o grupo, conhecer a palavra de Deus, conhecer os irmãos. Ficaram muito impactados. E a irmã dela, mesmo tendo essa deficiência, ela tem um coração muito bom para Deus. E olha como Deus tem abençoado ela. Ela não ficou depressiva, não se entregou para o egoísmo. Ao contrário, ela há uns anos atrás começou a treinar para participar de eventos esportivos de remo. E hoje ela é para-atleta, ela já participou de competições na Áustria, tá? Então a gente tem uma celebridade aqui com a gente. Então ela faz é remo ou é canoagem? É remo mesmo, né? Tem uma diferença entre os dois. E ontem eu, o Felipe, a Camila e a Carol fomos lá prestigiar ela. Acabamos descobrindo que era hoje a competição dela. Mas a gente viu vários amigos dela competindo, foi muito bom. E aí a irmã dela foi no culto de Niterói, por isso não está aqui, ela está bem, amém? Ela só foi ontem em Niterói, para poder estar com a irmã dela na competição hoje. Então esteja orando para ela poder ter aí um bom resultado. Mas a irmã dela não tem nenhuma desculpa. Ela está estudando a Bíblia, ela quer ser uma discípula, amém? E ela já quer ir na conferência em fevereiro em São Paulo. Então eu quero inspirar você a sonhar pelo evangelismo da sua família. Você tem orado pelos seus familiares? Você tem se esforçado para que eles conheçam a palavra de Deus? A Evelyn tem se esforçado e está acolhendo o fruto disso, amém? A mesma coisa com a minha família. O funeral do meu pai foi uma maneira de Deus tornar a palavra conhecida para toda a minha família. Então, irmãos, vamos orar pelos nossos familiares, amém? Vamos dobrar o joelho, vamos jejuar para que Deus tenha misericórdia dos nossos parentes, amém? Vamos, Caio. É tão importante essa questão de honrar o nome de Deus perante as nações, que se você olhar as orações dos profetas e reis da Bíblia, você vai ver que todos oravam por isso. E por esse motivo, Deus atendia a oração deles. O próprio Moisés, olha lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua.
depois farei de você uma grande nação. Então o que acontece aqui? O povo tinha construído um bezerro de ouro para idolatrar, atribuindo a esse bezerro a honra de ter tirado os israelitas da escravidão do Egito. E aí, quando Deus vê isso, ele fica irado, e fala com Moisés: deixa que eu os destrua, e a partir de você eu farei uma grande nação. Olha como Moisés ora a Deus depois disso. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Olha isso. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Olha isso, Moisés chama Deus ao arrependimento. Deus se arrepende. O que acontece aqui? Deus estava disposto a destruir o povo, mas Moisés, ele ora de uma forma muito incrível. Deus, se o Senhor destruir o povo de Israel, todas as nações do mundo vão zombar do teu nome, porque o Senhor tirou esse povo do Egito e agora está destruindo esse povo que o Senhor mesmo libertou. Como ficaria o teu nome perante as nações? Moisés orou pensando na honra, na glória de Deus, e por isso Deus atendeu a oração. Tá bom, eu não vou destruir, eu vou poupar esse povo. Vamos ver agora Elias, 1 Reis 19, 36. Vamos, Caio. 1 Reis 18, 36. Capítulo 18, tá? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Que incrível! Elias, enfrentando ali os profetas de Baal, ele ora a Deus para que chovesse fogo do céu. Para quê? Para que o nome de Deus fosse conhecido por toda Israel, amém? Para que Israel não seguisse Baal, seguisse a Deus. E Deus atendeu a oração. Daniel orou dessa forma também. Vamos lá para Daniel capítulo 9, 17. O contexto aqui: o templo de Jerusalém tinha sido destruído, o povo tinha sido exilado por causa de pecado, por causa de idolatria, e Daniel ora para Deus perdoar e trazer de volta ao templo. Daniel capítulo 9, 17. Presta muita atenção nessa oração. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vem e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Olha a oração altruísta de Daniel. Daniel em nenhum momento ora por si mesmo. Daniel em nenhum momento se justifica perante Deus. Daniel ora para que o nome de Deus seja honrado, amém? Porque o templo de Jerusalém leva o nome de Deus. Por fim, vamos ver o rei Ezequias, rei de Judá. 2 Reis, capítulo 20, 17. O rei de novo capítulo é o capítulo 19, tá? Capítulo 19, versículo 17. Isso é uma oração de Ezequias a Deus. O que aconteceu aqui? O rei Senaqueribe, rei da Síria, tinha sitiado Jerusalém, sitiado Judá, e estava prestes a destruir, espalhar todo o povo de Judá entre as nações. E aí, o rei ali era Ezequias. Você acha que Ezequias ele ficou com medo do nome dele ser manchado, porque ele era o rei na qual a Síria iria destronar?
Será que ele estava pensando nele mesmo? Nossa, será que eu vou perder minha monarquia, meu reinado? Olha só como Ezequias ora a Deus. 17. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Uau, mais uma vez, vemos um homem de Deus orando aqui. Ezequias ora para que Deus defendesse Judá do ataque dos assírios, do ataque de Senaqueribe. Mas ele ora assim: Deus, protege a gente. Por quê? Para que todos os reinos da terra saibam que Tu és Deus. Daniel, Ezequias, Moisés, Elias, os apóstolos, todos esses oravam a Deus não por ambições egoístas. Eles oravam para que o nome de Deus fosse conhecido, amém? Eu quero animar cada um de nós aqui. Quero te animar. Na sua oração, ore sempre para exaltar o nome de Deus. Ora sempre para dar glórias a Deus. Pergunta: a sua oração tem sido por ambições egoístas ou você tem orado para que o nome de Deus seja glorificado? O próprio Jesus, ele orou por isso. Vamos lá para João capítulo 17. Muitas vezes a gente não tem nossa oração atendida por causa disso, porque estamos pensando em nós mesmos. Eu quero uma namorada no reino, eu quero um trabalho, eu quero faculdade. Aí você começa a orar: eu quero ser líder. Aí você começa a pensar muito em você mesmo. Eu quero ser reconhecido, eu quero algo material para o meu benefício. E você promovendo essa honra, não é esse tipo de oração que Deus atende. Deus atende oração humilde, amém? E Jesus é o exemplo mais claro disso. João 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Incrível! Tem muitas pessoas que falam: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Será que dar glória a Deus é você exclamar isso? Jesus aqui explica o que é dar glória a Deus. No versículo 4 ele fala: eu glorifiquei a Deus na terra, completando a obra que me deste para fazer. Uau! Dar glória a Deus é fazer a vontade de Deus, amém? Dar glória a Deus é fazer discípulos. Qual é a obra que Deus deu para Jesus? Está no versículo 2 e 3. É conceder vida eterna às pessoas, amém? E o que é a vida eterna? O que é o céu? Será que vai ter comida no céu? Será que vai ter futebol no céu? Será que vai ter videogame? Será que vai ter passeio turístico? O que vai ter no céu? Aqui fala o que vai ter no céu. Vai ter Deus, amém? Então a Bíblia não fala como é o céu, porque você não precisa saber. A única coisa que você precisa é de Deus. Então no céu você vai ter um relacionamento com Deus frente a frente para o resto da eternidade, amém? E aí glorificar a Deus é você levar essa mensagem para outras pessoas. E aí o nome de Deus vai ser conhecido no mundo inteiro. Então nós vemos aqui uma constante em toda a Bíblia. Nós temos um plano para que o nome de Deus seja conhecido. Aí na cadeira de vocês, boa parte, tem uma folha em inglês escrito The Crown of Thorns Project. Em português, o projeto Coroa de Espinhos. O que é esse projeto? Então se você não tem, acompanha quem está aí do lado. Esse projeto é baseado em Atos 1:8. O que fala lá em Atos 1:8? Fala o seguinte: é um plano que Jesus dá para os apóstolos para eles partirem de Jerusalém e chegar no mundo inteiro. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós temos esse plano adaptado ao nosso século, amém? Então Jerusalém tem que ser uma cidade onde tudo começou. E esse movimento de discípulos totalmente comprometidos começou lá em Los Angeles, em 2007.
nesse atual patamar em que vivemos. Então Los Angeles seria como se fosse Jerusalém, nesse projeto. Judéia e Samaria, que seria a vizinhança de Jerusalém, é geograficamente a vizinhança de Los Angeles, no caso, os Estados Unidos e também Canadá, América do Norte. E aqui você pode ver todas as igrejas que foram implantadas nos Estados Unidos e no Canadá. E também aqui tem em vermelho as igrejas que foram implantadas esse ano ou que serão implantadas nos próximos anos. Então você pode ver aqui que tem bastante, o nome de Deus está sendo conhecido lá, amém? E depois você vê aqui os confins da terra, to the ends of the earth. E aqui tem 3 fases. A primeira fase é a implantação do projeto Coroa de Espinhos, que são as 12 principais capitais do mundo. Você vê aqui Santiago no Chile, Londres na Inglaterra, São Paulo no Brasil, Cidade do México no México, Paris na França, Sydney na Austrália, Chennai na Índia. Detalhe, por que Chennai tem muita aceitação do Evangelho? Porque Tomé, ele foi exatamente para Chennai, 2000 anos atrás, só tipo de curiosidade. Por isso Chennai, apesar da Índia ser uma nação hinduísta, muçulmana, budista, ainda assim Chennai é bastante propenso aí ao Evangelho, está dentro do cristianismo. Moscou na Rússia, Manila na Filipinas, Lagos na Nigéria, Dubai nos Emirados Árabes e Hong Kong na China, amém? E essas 12 cidades têm igreja atualmente. Você pode ver os anos quando foram implantadas. Aí na fase 2, o que acontece? Essas cidades que eu acabei de mencionar, elas ficam responsáveis por evangelizar as nações vizinhas. Então, por exemplo, Santiago está responsável por evangelizar a Colômbia, Bogotá, por evangelizar Lima, Peru. Então, essas igrejas que eu estou mencionando faz parte dessa segunda etapa, segunda fase aqui. E a fase 3 é a que nós estamos agora. Cada uma das capitais evangeliza sua própria nação, amém? Então, no nosso caso, a igreja da Coroa de Espinhos da nossa região é São Paulo. São Paulo enviou o Rio de Janeiro há 3 anos atrás, e aqui estamos, amém? Na fase 3 do projeto Coroa de Espinhos. Então tudo isso aqui está na Bíblia, irmãos. A gente só precisa colocar em prática, amém? Nós temos o sonho de evangelizar o mundo inteiro em nossa geração. Em fevereiro do ano que vem, dia 14 até o dia 17, nós vamos ter nossa Conferência Brasileira de Missões. Na verdade, Conferência Sul-Americana. Eu quero animar cada um de vocês a se inscrever nessa conferência. A inscrição é R$100. O Felipe está coletando o dinheiro, tá? E aí nós vamos viajar para lá, conhecer a igreja em São Paulo, para quem não conhece, e desfrutar de uma incrível conferência, amém? Se você está interessado, por favor, fala com o Felipe ou comigo para poder participar disso. Para quem está com dificuldade financeira, nós vamos organizar uma rifa, amém? Uma rifa para poder ajudar os discípulos mais necessitados. Vamos voltar agora para Êxodo 9 para terminar o capítulo. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Que incrível passagem. Fala aqui que o granizo iria atingir todos os animais, todos os homens, toda a vegetação, tudo que estivesse no campo. Mas olha só, os conselheiros do faraó, pessoas de alto escalão, o que eles fizeram? Eles temeram a palavra e recolheram seus rebanhos, recolheram os seus escravos, sua família. Mas os que desprezaram, os que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos no campo e depois sofreram as consequências. Quem te vê aqui, depois de 7 pragas, finalmente alguns egípcios já começaram a se converter. A gente vê aqui o nome de Deus já sendo glorificado no Egito. Nós vemos aqui muitos egípcios se juntando aos israelitas.
até pessoas de alto escalão, como conselheiros do faraó. Incrível, não? Vamos continuar lendo. Versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Que incrível! Deus fala para Moisés: estenda a mão que vai cair granizo, vai cair uma tempestade, um temporal. E foi exatamente o que aconteceu. O granizo destruiu tudo. Somente na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, não caiu nada. O que isso mostra? Que Deus protege o seu povo, amém? Pode estar tendo a calamidade que for. Se você é um discípulo de Jesus, você não vai sofrer. Deus vai te proteger se você tiver fé, amém? E se você sofrer, vai ser na medida que você consegue suportar. Continua lendo o versículo 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O ninho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o ninho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O faraó já não estava aguentando mais a praga e ele chama Moisés. Tá bom, eu pequei, confesso o meu pecado, sou terrível, errei, mas por favor, ora para Deus parar essa chuva, ora para Deus parar o granizo, a tempestade, e aí a gente vai deixar vocês saírem para adorar a Deus. E aí Moisés, ele fala: olha, vocês ainda não sabem o que é temer a Deus, eu vou orar, e aí Deus vai cessar o granizo. Para quê? Para que você saiba que Deus é Senhor, amém? E aí o linho e a cevada tinham sido destruídos, mas o trigo e o centeio nada sofreram. Por quê? Porque viria outra praga depois, dos gafanhotos, que iria acabar com o resto. E aí, depois que Moisés deixou o faraó, ergueu as mãos a Deus, mostrando aqui que ele orou, o que aconteceu? Parou o trovão, parou a chuva, parou o granizo. Um milagre aconteceu, amém? Mas o que aconteceu com o faraó? Depois que veio o alívio, ele voltou a obstinar-se em seu coração. Quantas vezes você confessa pecado, você se arrepende, mas aí quando Deus faz milagres, Deus tira a sua dor, você volta para o seu pecado. Você endurece de novo o seu coração. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o faraó. Mas o que eu quero pontuar aqui? A fé de Moisés. Você viu que interessante a fé de Moisés? Ele não falou assim: faraó, vou orar a Deus para ver se ele quer parar a chuva e vou pedir para ele parar. Não, ele falou: olha, amanhã mesmo, eu vou orar a Deus e ele vai parar todo o granizo. Moisés tinha certeza antes de pedir. Ele sabia da recompensa antes mesmo de orar a Deus. Isso é ter fé. A última escritura, onde Jesus define o que é a verdadeira fé, vamos lá para Marcos 11. Vamos cair. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 24. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Pula para o 24. Portanto, eu lhes digo:
tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Olha o que fala aqui. Quando você for orar, já creia no seu coração que você já recebeu. Ora, não pedindo, já agradecendo que Deus vai atender. E assim lhe sucederá. Isso é ter fé em Deus, amém? Ter fé é como você ir na batalha, mas você já é vitorioso. Você não vai esperar a batalha terminar para ter a vitória. Você já vai lá vitorioso porque você sabe que vai vencer, amém? Então é ter pensamento positivo, é você saber que Deus está contigo. Então, a vitória sempre precede a glória. Às vezes a gente pensa o contrário, né? Que a vitória vem depois da honra, depois de você passar por todo o processo da competição, seja lá o que for, trabalho. Mas não, biblicamente, pela fé, a vitória tem que preceder a glória. Esse é o segundo ponto de hoje. A vitória que precede a glória. Me inspira muito a minha esposa, a Carol, e também a Érica. São mulheres de fé. Por quê? Porque elas estão orando, já agradecendo que Deus vai dar fruto, amém? E aí o que aconteceu? Lá na UFRJ, lá no CT, na verdade não só no CT, mas na Letras também, a Carol e a Érica estavam compartilhando a fé. Depois de ter tempos com Deus incríveis, depois de atribuir a glória a Deus, então Deus abençoou, e teve muitos contatos. Só que um deles foi muito especial. Carol e a Érica estavam lá na Letras, e aí conheceram a Gleice. Pra falar a verdade, foi a quinta vez que ela tinha sido chamada. A quinta. Só que como nós temos mulheres de fé aqui na igreja, elas não desistem, amém? Amém. O faraó desistiu, o faraó endureceu 7 vezes, Moisés não desistiu. Ele sempre continuou pregando para o faraó. Da mesma forma, Carol e Eric estavam lá compartilhando de todo o coração até achar alguém aberto. E aí, o que aconteceu? Na primeira vez que a Gleice foi chamada, ela até aceitou estudar a Bíblia, mas não deu certo de marcar. Na segunda, aconteceu a mesma coisa. Na terceira vez, mesma coisa, convidaram para o convite de mulheres, não deu certo. Na quarta vez, deu certo de marcar, mas a Carol perdeu o celular. Carol perdeu o celular, não tinha como. E agora, né, como vai encontrar? Era o primeiro estudo ainda, mas tinha combinado o local. Então a Carol tinha expectativa de encontrar ela lá. Então está vivendo por fé. E aí, olha o que Deus fez. Antes mesmo do estudo, a Carol e a Erika encontraram de novo a Gleice. E dessa vez, ela confirmou certinho, fez o estudo e nunca mais parou. Começou a fazer estudo todos os dias. Ela ficou tão animada, mas tão animada, que ela já veio na tarde de jogos, na sexta-feira, já veio no culto domingo retrasado. Ela viu o batismo da Evelyn, ficou super animada. Ela viu o convívio, viu a união. Terça-feira foi no devocional. Quinta-feira foi no culto de mulheres. E hoje ela está aqui conosco, ela foi batizada nessa sexta-feira, amém? Amém. Mas não foi fácil. Não foi nada fácil. Ela recebeu muita perseguição da família. Claro, a família não entende ainda o que está acontecendo. Eu tenho fé que no futuro vai. E ela está orando muito por isso. E ela ama muito a mãe, ama muito o pai, ama muito o irmão dela. E ela tem passado por situações difíceis com eles. Mas ela entendeu que ela precisa honrar a Deus, porque esse é o propósito dela. E por isso ela veio nas reuniões, por isso que ela fez estudos bíblicos e tomou decisões muito radicais. Ela pediu perdão para quem ela feriu, falou com a mãe, falou com o pai, fez cartinha. Ela mostrou muita gratidão pela cruz de Cristo, amém? Pelo que Jesus fez por ela. E Deus colocou certos desafios, certas provas para testar a fé dela. Infelizmente a cachorrinha dela, ela ficou com câncer na barriguinha dela. Ela acabou tendo que fazer uma cirurgia, isso na véspera do batismo dela. Precisa ter alguém para cuidar. E ela tentou ver formas de vir na reunião e ter alguém cuidando da cachorra. E no meio disso, no batismo, acabou que ela esqueceu o celular no bolso. E ela se batizou com o celular junto, amém? Perdeu o celular, mas ela não liga, ela está feliz, mesmo com adversidades. Ela está feliz pela salvação, amém? Amém. E ela tem fé em Deus e por isso ela está conseguindo vir aqui na reunião apesar das adversidades. Então, irmãos, como a gente pode ver aqui, se você tem fé, se você acredita, antes de receber, se você tem vitória, antes mesmo da batalha, Deus atende as suas orações, amém? Se você orar de acordo com a vontade de Deus. Então, para essa semana, nós temos alguns planos novos. Nós vamos começar um bate-papo na UERJ durante o dia, amém?
Eu sei que muitos alunos estão de férias, inclusive o Robson. E o Robson ele quer liderar bate-papos. Então vai ser o treinamento dele agora. O que eu quero? Discípulos da UERJ, quem mais puder, fala comigo com o Robson para a gente combinar horário e dia para fazer esses bate-papos. É importante participar de pelo menos um desses 2 novos bate-papos, além de quarta noite, amém? Outra coisa que vai ter, nós vamos ter uma campanha de férias, amém? Para poder animar os discípulos. Nessa campanha de férias vai ter evangelismo. E além do evangelismo, nós vamos passear de bicicleta, bike do Itaú. Nós vamos fazer vôlei de praia, para evangelizar as pessoas na praia. Nós vamos ter piqueniques nos parques, também para atrair pessoas, fazer bate-papos. Nós vamos ter cineminha, com evangelismo no shopping. Vamos ter tarde de jogos, não só na FRJ, agora também em outros lugares. E no dia 15, é o próximo? Não, daqui a 2 semanas, nós vamos ter um culto. E depois do culto vai ser uma festa temática dos anos 80, amém? Uma festa pura para Deus. Então eu quero animar vocês a estarem participando desses eventos. Agora aproveitar as férias, para não tirar férias de Deus, amém? Agora que você está livre, vamos dedicar nosso tempo totalmente a Deus. Por quê? Porque a gente não pode roubar a glória de Deus, irmãos. A glória pertence a Ele e nós somos criados para servir a Ele. E Deus ama você, ama tanto que enviou seu Filho para que morresse pelos seus pecados, para que hoje você tivesse a chance de ser um discípulo de Jesus. E para Deus seja glória, amém.